Programa Sim a Vida chegando até você aqui na TV Evangelizar, uma parceria com a Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Programa que nós trazemos aqui a realidade da defesa da vida no nosso país, promovendo-a e as pessoas que promovem e, quando necessário, também mostrando aqueles que fazem o contrário, justamente atentam contra o valor da vida humana. No programa Sim a Vida dessa semana nós vamos conversar com a Marcela Pires Ramalho. Ela é da área de pedagogia, mas também estudante já por muitos anos, 4 anos, sobre essas questões ligadas à questão da vida no Apostolado Família e Vida em Maringá. Marcela, seja bem-vinda a esse programa. Muito obrigada. E nós vamos falar nesse programa com a Marcela a respeito de uma entidade chamada IPAS e a ação dessa entidade na questão da legalização do aborto no Brasil, no mundo, mas de modo especial no Brasil. O que é essa entidade, Marcela, e como surgiu IPAS? Antes de falar do IPAS, eu preciso falar da USAID, que é uma organização do governo americano que ela financiava, ajudava internacionalmente outras nações. Na questão da promoção do aborto. Isso, na promoção do aborto. Essa entidade, desculpa, a USAID, ou USAID, como se alguém quiser pronunciá-la, né? Ela é uma entidade governamental, do governo mesmo. Isso, do governo. Então, ela promovia cursos junto com o Hospital John Hopkins dos Estados Unidos, pagava todo o custo dos médicos que estavam sendo formados pelas universidades do mundo inteiro, independente se o país tinha legislação favorável ao aborto ou não. Essa formação para esses médicos no intuito de que eles atuassem na questão do aborto. Isso, a fazer o aborto. Então, ela ensinava, nesses cursos, ela ensinava como fazer o aborto e dava também os equipamentos para eles poderem realizar esse aborto. Certo. Só que na década de 70, no governo Carter, o Congresso proibiu o dinheiro do contribuinte para financiar ações indiretas ou diretamente sobre o aborto. Então, essa organização se viu obrigada a criar uma outra organização de fundo privado, que é o IPAS, com sede na Carolina do Norte, para continuar esse projeto de financiar o aborto, de promover o aborto no mundo todo. Então podemos dizer que até nos anos 70, 77, o governo americano bancava isso. O próprio dinheiro do contribuinte americano favorecia organizações, projetos em favor do aborto. Isso. Chega um momento que essa torneira fecha. Isso. E aí eles criam o IPAS, que continua recebendo dinheiro, só que agora de fundações, né? É dinheiro privado para promover o aborto. Tanto que esse dinheiro ele ajuda na pesquisa e cria um remédio abortivo que é chamado a nova penicilina do mundo e continua promovendo esses cursos pelo mundo todo. Ela faz até mais do que a USAID fazia. Então, e agora o dinheiro então não vem só do governo, porque a questão do dinheiro americano ela é complicada, né? Uma hora um governo corta, outra hora outro governo. O governo Bill Clinton ele tinha voltado a financiar o aborto no mundo. O governo Trump agora de novo cortou esse dinheiro para o aborto. E outras fundações injetam dinheiro nesse IPAS? Isso. Tem a Fundação MacArthur, a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford. Então, eles vivem para promover o aborto, então eles financiam essas ONGs, porque o IPAS é uma ONG. É uma ONG. E qual a ação dessa ONG, desse IPAS, no Brasil? Aqui no Brasil, ela atua de 3 formas. Ela pressiona o governo a tentar mudar a legislação que criminaliza o aborto. Ela atua na educação, pedir para mudar o pensamento da mulher, porque a mulher, graças a Deus no Brasil, a mulher não deseja abortar. Só que isso acaba enfurecendo as feministas, né, que participam dessa ONG. Então elas precisam mudar esse pensamento. Para isso, ela atua na educação, tentando mudar o pensamento da mulher. E a terceira via é nos hospitais,
no aconselhamento à mulher que sofre violência, que é como o Brasil permite o aborto, só quando a mulher sofre violência, no caso de estupro. Então, ela acaba ela pressiona essa mulher quando chega no hospital, ela está vulnerável com toda a situação que aconteceu, às vezes ela não quer abortar, mas essas feministas, elas estão nessa rede que atende e acaba pressionando e as mulheres acabam abortando. Você dizia antes que o dinheiro era usado para promover o aborto, até mesmo na questão dos médicos e tudo mais. Esse IPAS, ele continua fazendo esse trabalho também? Você saberia dizer? Sim, ele continua recebendo esse dinheiro e fazendo a pressão aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Que ele atua no mundo inteiro. Para você ter uma ideia, na década de 90, a Fundação MacArthur investiu 36 milhões de dólares no IPAS para ela promover o aborto aqui no país. Então, é 36 milhões de dólares. Em que ano isso? Na década de 90. Na década de 90. 36 milhões de dólares só naquela época e só para o Brasil. Isso. Uhum. Então, nós estamos entrando nesse programa de organizações, e uma delas, o IPAS, e a sua ação aqui no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo. Antes, eu só gostaria de dizer que você pode ajudar este programa e outros a continuarem evangelizando. Aparece aqui na tua tela o nosso site www.padrereginaldomanzotti.org.br, o nosso telefone. Entre em contato conosco. O programa Sim a Vida vai para um breve intervalo e já retornamos. Programa Sim a Vida retornando, estamos falando sobre uma organização internacional estrangeira, uma ONG estrangeira, mas que está presente no Brasil e muito atuante no Brasil, chamada IPAS. E a ação dessa organização, dessa ONG, para promover o aborto aqui no nosso país. A Marcela está falando conosco, ela que é do Apostolado Família e Vida. Marcela, geralmente essas organizações, essas ONGs, elas entram no país e elas tentam se misturar ali nas políticas públicas, tentar agir no país, seja para mudar leis, seja para interferir na política pública de um país. Essa organização especificamente, o IPAS, tem feito isso? Se tem, de que forma? Sim, o IPAS ele tem uma política de redução de danos ao aborto. Então, ele acaba fazendo uma rede para ajudar essa mulher que aborta. No nosso caso do Brasil, o aborto ele é proibido pela legislação. É crime abortar. Ela abre brecha para o caso de estupro. Só que o professor Aníbal Faúndes, ele descobriu que o que é ilegal no nosso país é realizar o aborto. Orientar a mulher a realizar o aborto, ensinar ela a realizar o aborto e depois que ela fez o aborto, cuidar dela, isso não é crime. Isso acho que para ficar claro para as pessoas, né? Na visão dele, porque isso é uma apologia ao crime. Se o assassinato é crime e você diz que uma pessoa vai lá e mata outra pessoa, é crime, é uma apologia ao crime, que é uma forma de crime. Mas na visão desse médico, então, você orientar uma mulher, no caso, para ir e abortar, não tem problema nenhum? Não tem problema nenhum. Ele chegou a publicar isso, a dar uma entrevista ao Estadão, falando sobre essa medida. E ele fez essa medida no Uruguai, que foi uma coisa que antecedeu a legalização do aborto lá. E o IPAS financiou lá e tenta financiar aqui. Então, a mulher chega, fala, eu quero abortar. O médico ele não vai poder fazer o aborto, mas ele vai poder explicar e disponibilizar o remédio, como que ela vai fazer para abortar. E fala assim, olha, daqui 24 horas você volta que nós vamos ter os cuidados com você pós o aborto, que é o caso de fazer curetagem e tudo mais. Então, é uma forma de, mesmo sendo ilegal o aborto, ele acontecer. E essas ONGs, como elas recebem dinheiro, as fundações investem nela para legalizar o aborto, para promover o aborto, então foi uma forma delas tentarem
já ter na prática esse aborto, né? Então, na prática já acontece. Mesmo que a legislação não fala sobre o aborto, não despenalizou o aborto, mas ele já acontece, porque elas encontram brechas na lei. Assim como nós estudamos para defender a vida, elas recebem dinheiro para dedicar a vida toda para acabar com a vida. Promover formas de destruição, né? Você disse no início ali que o IPAS tenta ajudar a mulher. É uma ajuda muito entre aspas, né? Isso. É uma ajuda no sentido, na verdade, de levá-la a cometer um aborto e dar continuidade a isso. Isso. Assim, eles tentam, todas as fundações, todas as ONGs, elas querem colocar que a mulher tem o desejo de abortar, né? É o empoderamento feminino. Então, eu tenho o direito de abortar ou não, eu sou dona, meu corpo, minhas regras. Só que não é isso, né? Porque eles acabam... isso é um desejo das fundações, né? Então, elas recebem dinheiro para isso. Enquanto nós aqui, pró-vidas, temos que trabalhar, temos que lutar para conseguir dinheiro para estar a favor da vida, eles recebem dinheiro para destruir e as mulheres acabam sendo marionetes nas mãos dessas fundações, achando que elas estão fazendo um bem. Marcela, e como começou assim essa tentativa de legalização do aborto no Brasil? Nós temos o projeto 1135/91, que ele propõe suprimir o artigo 124 do Código Penal, que caracteriza crime o aborto provocado ou consentido pela gestante. Eu acho que não só da gestante, mas o crime está ligado àquelas pessoas que estão favorecendo, o médico que está agindo, Isso. tudo que está em volta ali da questão do crime do aborto, né? Isso. E isso aconteceu em 91, mas esse projeto foi arquivado, graças a Deus, né? Então esse projeto queria suprimir, tirar essa parte do Código Penal. Isso, que daí daria brechas para realizar o aborto. Só que no nosso governo, a gente tem... As ONGs pressionam o governo. Então, os ministros, principalmente os ministros da Saúde, eles acabam soltando normas técnicas que, entre aspas, legalizam o aborto, dá brecha, ensina como fazer o aborto. Por exemplo, José Serra, um economista, que era o ministro da Saúde em 99, ele, pressionado por essas ONGs, ele solta uma norma técnica falando que o aborto agora poderia ser realizado até o 5º mês de gestação, que antes era até o 3º mês em caso de estupro. E também uma coisa assim, um fato importante que tem nessa norma técnica é que ele tira a obrigatoriedade de apresentar o exame de corpo de delito. Basta apenas o boletim de ocorrência, a mulher chega com o boletim de ocorrência no hospital e ela pode ter o aborto, ter o direito ao aborto. Então, nisso a gente vê aí um crescimento de uma norma técnica para outra, para leis, para que esse aborto seja legalizado e a presença de organizações como o IPAS. Isso. Nesses trabalhos. As normas técnicas, elas servem para antecipar a lei, né? Ela acaba por... quando a lei chega, a prática já está acontecendo, já estão realizando os abortos por causa dessas brechas. Podemos dizer, Marcela, que entidades internacionais como o IPAS, que nós estamos falando aqui, e outras ONGs, tantas outras ONGs que atuam no Brasil, elas têm um poder direto, vamos dizer assim, de pressão sobre os nossos representantes legais, ministros, deputados, senadores? Sim, elas têm. Tanto que elas recebem financiamentos para ter esses estudos, para montar estratégias, para apresentar leis para serem favoráveis ao aborto. Então isso é muito sério, por quê? Porque nós estamos vendo uma invasão estrangeira, porque são todas ONGs financiadas por dinheiro estrangeiro, que estão atuando no Brasil, mas atuam legislando indiretamente. Então, onde que está o povo brasileiro? Cabe ao povo brasileiro, por meio de seus representantes,
criar as leis. Os representantes brasileiros criam as leis que nós queremos que sejam criadas. E nós estamos vendo aqui dinheiro internacional favorecendo entidades que favorecem, por sua vez, a criação de leis contrárias à vida nesse país, ou pelo menos tentam, né? Nós vamos voltar já com a Marcela no último bloco desse programa, ainda aprofundando um pouco mais esse tema. O programa Sim a Vida já retorna. Programa Sim a Vida retornando, conversamos aqui com a Marcela Pires Ramalho, ela que faz parte do Apostolado Família e Vida, estudiosa de temas em relação à questão da vida, defesa da vida, questão da família. Jovenzinha ainda, né, Marcela? Da área de pedagogia, mas já inserida nessas questões. Você falava pra gente no bloco anterior de um projeto anterior, de normas técnicas, melhor dizendo. E depois disso, teve outros passos aí, que inclusive com a participação de institutos como o IPAS e outros na elaboração de tentativa de implantar o aborto no Brasil? Sim, principalmente no ano de 2005, o ministro da Saúde, então, Temporão, com a pressão do IPAS, das ONGs feministas, lançou uma nova norma técnica que ampliava, O Temporão, ele foi ministro da Saúde do governo Lula em 2005. Do governo Lula. Essa norma técnica, a mulher bastava chegar no hospital e falar: eu fui estuprada e quero abortar. O médico tinha que confiar na palavra da mulher, bastava a sua palavra. E realizar um aborto. Isso, o médico teria que realizar. Para não realizar esse aborto, se o médico desconfiasse, ele tinha que provar que a mulher estava mentindo. Então, os médicos ficavam com medo, porque como que eu vou provar que essa mulher está mentindo, né? Então, bastava a sua palavra, ela podia chegar e falar: eu sofri violência, eu quero abortar. Então, isso começou em 2002, em 99, com a norma técnica do José Serra, que tira o exame de corpo de delito, passa a ser só o boletim de ocorrência. Em 2005, ele tira até o boletim de ocorrência, basta a palavra da mulher. Certo. E depois? Teve mais coisas depois disso ainda? Sim, então teve uma tentativa de aprovar um outro projeto para a legalização do aborto no Brasil, que foi também no ano de 2005, para legalizar o aborto até os 9 meses. Então, era uma estratégia das feministas, elas colocavam, assim, era um projeto com 9 artigos. Nos 8 primeiros, parecia que a descriminalização do aborto aconteceria até o 3º mês de gravidez. Mas o 9º artigo, ele revogava todas as leis do Código Penal que falavam sobre o aborto. Então, o aborto seria legalizado durante os 9 meses. Mas ele sofreu uma derrota porque os pró-vidas conseguiram mostrar o erro para os deputados e esse projeto acabou sofrendo uma derrota, assim, uma votação de 33-0. E, mais uma vez, a tentativa não aconteceu. E nessa tentativa, essa entidade que nós estamos falando aqui, essa ONG, IPAS, mais uma vez ela estava presente. Sim, essas ONGs, principalmente o IPAS, que recebe financiamento internacional, elas atuam pressionando o governo. Então, assim, essas normas técnicas, elas acabam sendo feitas pela pressão dessas ONGs, né, pelo governo. Vale ressaltar que o governo Lula, ele coloca como o próprio Lula, como seu projeto pessoal de governo, a legalização do aborto, né? Então, assim, essas normas técnicas, elas servem para antecipar as leis sobre a legalização do aborto. Então, quando chegar a lei, já vai falar assim: não, mas na prática está acontecendo, porque eu tenho essas normas técnicas. Então, a lei é só para... Mas mesmo assim veio uma lei depois, né? Sim. É a Lei 12.845? Isso, a chamada Lei Cavalo de Troia. Por que esse nome? Porque ela não tem a palavra aborto, mas ela dá
brecha ao aborto, né? Que nós temos a história do cavalo de Troia, né? Que todos já conhecem. Então, essa lei, ela amplia o conceito de violência sexual. Então, a violência sexual, ela passa a ser qualquer ato sexual não consentido. Então, por exemplo, a mulher que não quer ter relações com seu marido, mas ele insiste tanto e ela acaba cedendo, e nesse momento ela engravida. Ela pode chegar no hospital e falar, olha, naquele dia eu não queria, mas aconteceu e eu engravidei, então eu quero abortar. E ela teria o direito de abortar? Sim, porque a gente volta na norma técnica de 2005, que ela acaba, basta a palavra da mulher, né, para poder abortar. E finalmente agora, nos nossos dias, nós nos deparamos aí com um outro projeto de lei, em que o projeto de lei 7371/2014. Você podia falar um pouco disso para nós? Isso. Esse projeto de lei, ele cria um fundo de enfrentamento à violência contra a mulher. Ou seja, ele veio para operacionalizar a Lei Cavalo de Troia. Porque a Lei Cavalo de Troia, além de ampliar o conceito de violência sexual, ela faz com que todos os hospitais da rede SUS passem a atender essa mulher. Porque antigamente era só 100 hospitais no Brasil que tinha esse atendimento. Então, todos os hospitais, pode ser religioso, de organização religiosa, não importa, ele vai ter que fazer o aborto quando essa mulher chegar. Então, só que o Brasil é muito grande, né? E ele precisa de dinheiro, porque o SUS não tem esse dinheiro. Então, assim, a gente tem que imaginar um cenário. De um lado, muito precário, uma mulher está parindo. Hoje em dia, o SUS, a pessoa está ali na fila, que não tem dinheiro nem para esparadrapo, né? Então, assim, ela sofrendo para ter um filho. E no mesmo hospital, do outro lado, uma estrutura de primeiro mundo para a mulher matar uma criança. Então, o objetivo desse PL 7371 é arrecadar, um fundo para dinheiro para o aborto. Isso, que daí estruturar os hospitais. Vai permitir organizações internacionais investir nesse fundo para estruturar os hospitais para receber a mulher para abortar. Muito bem. Então, e tudo isso, né, Marcela, como você está colocando para nós, com a participação dessas ONGs internacionais, entre elas talvez uma das mais fortes, essa ONG chamada IPAS. Isso. Fica aí para nosso conhecimento de causa, sabermos que a questão do aborto é muito mais do que nós podemos imaginar. É uma questão de dinheiro, e é uma questão de dinheiro internacional, é uma questão de poder internacional agindo aqui no nosso país. Marcela, muito obrigado pela tua presença esclarecedora para nós. Você tão jovem, já tão inserida nesse conhecimento, vale a pena o jovem como você e outros jovens e não jovens também se inserirem e buscarem a questão da defesa da vida? Com certeza, vale muito a pena. Legal. Agradecemos a Marcela Pires Ramalho por estar conosco aqui, ela que é do Apostolado Família e Vida, e eu agradeço você pela sua audiência, por participar conosco desse programa. Dúvidas, comentários, escreva para nós, você pode entrar na nossa página www.casaprovidami.com.br, ali tem o nosso telefone, endereço, etc. Converse conosco. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Nos encontramos em um próximo programa Sim à Vida.